defende que a Terra não é redonda, que a Terra é quadrada. E tem gente argumentando com as Olimpíadas do Japão, eles fizeram tudo de noite lá, os jogos, não entendendo que lá o Sol nasce antes, no nosso globo terrestre. Tem pessoas que acreditam que a Terra é plana. Veja o absurdo que nós chegamos. O terraplanismo, contra a ciência, as vacinas. Nossa, não vou me vacinar porque a vacina é sem eficácia, a vacina pode vir com chip, pode me prejudicar. Então, está aí, estamos vivendo essa realidade, né? Se você não defender esses valores, você está concordando com a desintegração social. Por isso, evangélicos, por isso, pastores estão induzindo as pessoas a um determinado comportamento de não cortar o cabelo, não usar saias, de um aspecto de um moralismo tão forte ou de um talibã tão radical que estão oprimindo as pessoas de voltar a uma realidade que não existe. Ótimo quando a gente conserva os valores legais para a sociedade, mas voltar ao tempo da... Ou agora estão dizendo, não, nós queremos voto impresso, nós queremos voltar a 30 anos atrás, como se a ciência não tivesse comprovado que as urnas eletrônicas são invioláveis, que ela já é auditável. Então nós queremos voto impresso, mas será que o voto impresso não é para facilitar as milícias? Para ver quem é que votou em quem? É muito fácil nós chegar numa urna e dizer, ó, aqui nós temos 150 votos para o político A. E nós queremos 150 votos para esse, porque nós sabemos quem está votando aqui. Então é uma forma de voltar e fiscalizar o voto que é sagrado de cada um. O voto impresso, há possibilidade sim de visualizar pela cédula em quem você votou. Então nós queremos voltar a 30 anos atrás, o bolsonarismo, por exemplo, que ele foi eleito pelo voto eletrônico para deputado, seus filhos foram eleitos. Então nós queremos voltar a isso. Isso não é conservadorismo, isso é reacionarismo. Então estou dizendo que o governo que nós estamos vendo é reacionário. Precisa... Muitas vezes, para se manter e voltar esse tipo de pensamento, o Burke vai dizer que precisa de uma cola moral. Uma cola moral que mantém unida esse tipo de pensamento. Por isso que ele vai, a nossa liderança maior, ele vai em dia após dia, 2 vezes no cercadinho dar seu show. Porque ele precisa essa cola social, de valores e moral, para legitimar aquilo que ele pensa. Para armar o povo, para ser contra o voto impresso. Isso está na pauta e, infelizmente, temos pessoas que legitimam esse pensamento. E ele, muitas vezes, amparado pelas armas, pelos militares, dão sustentação a um governo que não existe mais, a ideias que não existem mais. E estão fadados ao fracasso, porque a própria civilização, a própria moralidade moderna, pós-moderna, vai colocar eles nos seus devidos lugares. Então, precisa disso para conquistar. Por isso que, analisando o governo atual, nós precisamos dessa opinião autorizada que está aí. Por exemplo, há pouco tempo atrás, o que estava dentro do governo com uma repercussão maior era o aspecto dos direitos humanos, ministra Damares. Mas hoje, onde é que você enxerga a ministra Damares? Olavo de Carvalho era a parte ideológica, sustentando a cola moral do bolsonarismo. Onde está hoje o Olavo de Carvalho? Está internado no Brasil, tentando ainda impor as suas ideias. Onde é que está o Ernesto Araújo? Não se sustenta? Onde é que está o Eitraub? Temos meia dúzia ainda na mídia de formadores de opinião que ainda lutam, como Constantino, como Alexandre Garcia, Augusto Nunes e mais uma meia dúzia, pouco mais irrelevante, que tentam ainda dar essa cola moral de sustentar o bolsonarismo.
Então só resta ao Bolsonaro blefar com o autoritarismo, blefar com a ditadura, se ele tiver ainda uma parte, né, louca, esquizofrênica, que tem as armas na mão para ele poder dar o golpe. Porque se ele der o golpe, só faltará o apoio das Forças Armadas, porque essa cola moral ele já perdeu. Então precisa-se desses intolerantes, precisa dos preconceituosos, precisa dessa pessoa, desse homem mediano preconceituoso, que se contrapõe a todos os avanços para chegar a um determinado reacionarismo. Então, muito claro assim, ó, na nossa cabeça, o reacionário se contrapõe às ideias que estão aí, que avançam. O conservador quer avançar conservando. E os revolucionários são aqueles que acreditam no ciclo da história, na evolução, das mudanças, que a gente tinha de conquistas até um tempo atrás, a gente conquistou, a gente deve conservar para continuar avançando nos direitos das mulheres, dos negros, dos índios, das minorias, das orientações sexuais, LGBTs. Nós temos que ainda avançar naquilo que nós precisamos. Por isso nós defendemos, é uma posição mais pessoal minha, um espectro mais progressistas, né? Então, para terminar, eu acho que nós vamos sintetizar aqui. Burke é um dos primeiros pensadores conservadores, pensador conservador moderno. Ele faz primeiro, conservador moderno, faz a crítica à Revolução Francesa, que fez tábula rasa, jogou a criança fora junto com a água suja do banho. Defende os princípios conservadores, através da herança, através da tradição, vê com dificuldade a natureza humana. As abordagens filosóficas, para ele tem dificuldade de compreender o que é a natureza humana. Se contrapondo aos progressistas que almejam sempre a mudança, o progresso, enxergam a história, os progressistas, assim como enxergou Hegel. Quando vocês leram aquele livro Lições sobre a Filosofia da História, ele vê com a história evoluindo, que começa lá com a Grécia, a infância da racionalidade, o Império Romano já é o aspecto da juventude, da razão, e a maturidade da razão é o Império Germânico Austro-Húngaro, né? É a Revolução Francesa, é Napoleão a cavalo, dizia ele, Hegel, aí vai a razão montada a cavalo. Então nós chegamos no auge, segundo Hegel. Então o progressista vê a história mais como dialética de tese e antiteses, se confrontando em sínteses para avançar para novas realidades de tese e antitese. Então você vê o Estado, né, como a supremacia da razão em Hegel, o Estado no lugar de Deus, não temos mais a divindade, o Estado como agente do progresso. E o Burke, ele defende sim esse conservadorismo, mas é meio contraditório porque ele enxergava a Revolução a francesa como sanguinária, como destrutiva, mas ele enxergava com bons olhos que também é uma revolução difícil, que é a Revolução Americana, em 1776, que é também uma revolução sangrenta, mas assim como Tocqueville, que enxergava a revolução aqui na América, a democracia da América, um sucesso, mas o ideal para Burke não é nem a Revolução Francesa e também não tanto a Revolução Americana, mas a ideal das revoluções para Burke é a Revolução Gloriosa de 1688. Ali ele enxerga, porque é uma revolução que não derramou sangue, que pela primeira vez os liberais burgueses assumem o poder, destituem a nobreza, fazem a declaração dos direitos do homem e do cidadão. Então, para Burke, a Revolução Gloriosa é
ideal. Então, a Revolução Americana triunfou e a francesa, de uma certa maneira, sucumbiu porque não soube avançar. A Revolução Inglesa, para ele, então, parece a ideal, porque é mais reformista, né? Ele é, na verdade, um reformista mais moderado, e ele entende que a política é a arte do possível, né? Os direitos naturais, como nós vimos, são abstratos, principalmente em Locke. Todos são iguais perante a lei, mas, embora Locke tenha um avanço interessante, ele discorda um pouco do segundo tratado sobre o governo civil, diz que é um livro, um dos piores livros que ele já leu. De nada vale se você não tiver um governo para proteger esses direitos, então, mas é um pouco a ideia também do Locke, né? Nós temos direitos constituídos, naturais, à vida, mas precisamos de um governo civil para garantir esses direitos. Então, toda a revolução é inimiga da reforma, diz Burke. A Revolução Francesa jogou fora a criança com a água do banho, né? Por isso, tábula rasa. Então, eu acho que são ideias assim muito legais para a gente ter. Eu tentei mostrar aqui nesses 45 minutos que ele é filho também de uma mãe católica, e vivendo na Irlanda, ele percebe também toda a guerra entre católicos e protestantes, também perseguidos, torturados. Então ele vive esse momento. Por isso, ele critica essa abstração dos direitos naturais do Locke, e ele é um conservador, né? Então, em 1790, ele escreveu essa carta e um discurso, né, a Revolução na França, mais de cunho panfletário, não necessariamente um ensaio teórico, né? Essa insurreição, ele chama a Revolução Francesa de insurreição, tá bom? Então são ideias muito legais, assim, eu agradeço a atenção de vocês, agradeço aí, se inscreva sempre no nosso canal, nos prestigiem com nossos cursos também, cursos que nós trabalhamos aqui a política, trabalhamos os conceitos de democracia, o conceito de capital social, felicidade, ética, são os temas que a gente se debruça na leitura. Grande abraço, obrigado por nos acompanhar até aqui.